Olá, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Além dos Negócios. Hoje com um convidado que durante a minha jornada aqui na Febracis, nos treinamentos, no desenvolvimento, aprendi a admirar, fizemos uma amizade e vamos compartilhar alguns conhecimentos, histórias. Espero que vocês gostem. Rafael, muito obrigado pela presença. Foi para mim assim, um prazer enorme você ter aceito o meu convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Jean. Eu que agradeço. E realmente esse meio, né, que a gente se inseriu, a gente tem a oportunidade de fazer novas amizades. Então, é com uma imensa alegria que eu tô aqui, que eu recebi o seu convite. É recíproco. Fico muito feliz. Muito bem. E para quem não conhece, quem é o Rafael? Rafael, eu sou filho amado de Deus. Amém. Nasci em Marília, tá? Fui criado lá. Fiz faculdade lá, me formei em medicina e depois fui fazer as minhas especialidades e acabei caindo no mundo da oncologia, tá? Uhum. Então eu sou cirurgião oncológico e hoje em dia eu trato basicamente câncer de pele, tá? E sarcomas no meu consultório. A nossa clínica é especializada nessa patologia, tá? Ok. Então, hoje está em Marília, Londrina? E hoje eu atuo em Londrina, Aham. tá? Por essa razão, né, da gente ter se conhecido aqui em Maringá. Certo. E há 15 anos já eu tô atuando e há 13 eu tô em Londrina. Que legal. E o que chamou nossa atenção, né, de conversar com o Rafael e por que nós estamos aqui, né? Porque muitas das vezes as pessoas imaginam que não é todo mundo que precisa da inteligência emocional, né? O nosso foco, o nosso bate-papo sempre é além dos negócios. O que pode trazer de benefício, pode trazer para que as pessoas se tornem uma pessoa mais feliz, que tenha mais resultados em todas as áreas da vida. Uma das áreas é a saúde. A saúde é uma das áreas principais. E geralmente, me corrija se eu estiver errado, Rafael, as pessoas procuram a medicina quando elas estão doentes. Então, a base teria que ser a base doença e não saúde, que teria que ser ao contrário, né? A gente se cuidar primeiro. E o que levou você, o que despertou em você de trazer a inteligência emocional para fazer parte da sua vida? Foi mais pro lado pessoal? Foi para agregar na sua profissão? O que te chamou a atenção nesse ponto? Tudo começou com o meu primo, Marcos. Uhum. Ele me apresentou um dia, a gente conversando, ele me apresentou. Você conhece o Paulo Vieira? Você sabe sabe o que é a Febracis? Sabe o que é Método CIS? Você já ouviu falar em inteligência emocional? Falei, rapaz. Falei, não. Falei, fala mais um pouco. Aí ele contou tudo e aquilo lá me interessou, Uhum. né? E um dia eu cheguei em casa e tem uma estante de livros e tinha lá um combo que a minha esposa tinha comprado há algum tempo atrás. Aquele combo vem o livro do foco, o livro da ação, o livro do poder, da alta performance. Eu olhei e falei assim, olha aqui, que interessante, né? Uhum. E aí já me veio aquele negócio, nada é por acaso. É verdade. Uhum. E aí eu li o livro da alta performance, Uhum. do Paulo. E aí, a partir dali, aí me despertou um negócio, um interesse Uhum. em tudo aquilo ali, porque eu consegui enxergar que o sucesso o sucesso não tem segredo, Uhum. tá? E aí foi muito de encontro com o que a gente vê na internet mesmo, né? O pessoal, o sucesso deixa rastro, o sucesso deixa rastro. Eu falei assim, cara, isso aqui é o rastro, Uhum. que é o rastro do sucesso. E aí que eu fui entender o que era o sucesso, tá? O sucesso não é dinheiro. O sucesso é você atingir uma meta, um objetivo, um desejo, mas sem perder algo, tá? E aí, a hora que eu me deparo com eu vou falar do Ok, livro, né? ok. A hora que eu me deparo com com o mas, né? Eu entendo que há um jeito de você ter dinheiro, de você ter saúde, Cuidar da de família. você cuidar da família, de você ter um trabalho,
de Uhum. sucesso, só que Un- harmônico. 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 Aham. Sistêmico. Isso. Sistêmico, tá? Eu até chego a arrepiar. Porque a partir dali eu enxerguei, eu falei, cara, isso aí não tem segredo, tá tudo Aham. escrito, Aham. né? E aí eu ouço de alguém que fala assim, quando você lê um livro, você entra na mente, você consegue entender como o autor pensa. E aí eu fui ver quem realmente era o Paulo Vieira, eu falei assim, esse é um cara de sucesso sistêmico. E aí, a partir dali, eu fui lendo. O ano Uhum. passado, eu li 15 livros, né? Não só dele, Sim. mas que envolvia business, que envolvia a inteligência emocional, Uhum. tá? E aí, em agosto, eu vou pro Método CIS. Agosto do ano passado. Uhum. Agosto, setembro, acho que foi agosto. Foi presencial? Foi presencial. Foi no CIS em São Paulo. Uhum. E aí, cara, é Aí- aquela velha frase, quando você vê, não dá pra desver, né? Aham, Agora isso não aí. dá mais pra desver, entendeu? E aí e você vai lá e você consegue resolver algumas coisas. Uhum. E aí a hora que você tá inserido ali dentro, não tem mais volta, né? Ou, na verdade, tem. Ou você foge, ou É uma você decisão. continua, Uhum. né? Então, e aí eu fui em busca de inteligência emocional para mim. Fui lá, vou tentar me melhorar, tá? E aí acabei que eu entrei num mundo um pouco mais business, Uhum. né? Entendi que eu não sou só médico, entendi que eu sou um empresário, entendi que apesar de eu ter, o pessoal, é só um consultório, é só... Não, ali tem famílias que dependem de mim. Sim. Se aquilo ali der errado, não é só, o prejuízo não é só meu, né? Tem algumas pessoas que dependem Tem de mim. consequências disso, né? Então, eu tô falando isso para você entender que a inteligência emocional, né, em busca de uma inteligência emocional para mim, para eu me melhorar, eu comecei a ter uma visão muito mais ampla de tudo que eu fazia, Uhum. né? E aí, de repente, eu me deparo tentando entender, olhando no olho dos meus pacientes, qual que era a dor daquela pessoa, além da dor física. Uhum. Além da dor, do que do que trouxe ele ali na minha frente, né? Que Do físico, do normalmente, fisiológico ali era. no meu caso, é um câncer de pele, é uma Uhum. lesão, enfim. E ainda mais tratando de câncer, né? Que é pesado, né? Por ser tudo bem, é um câncer de pele, é algo comparado a outros tipos, é algo um pouco mais tranquilo, né? Quando Uhum. tratado corretamente. Mas quando a pessoa ouve essa palavra câncer, agora eu entendo que desperta e dá um gatilho Uhum. em N crenças da pessoa E da família, né? e da família, Envolve né? todo mundo junto, né? E aí algo que eu não conseguia manipular, eu não conseguia ter essa destreza ali na consulta de resolver essa parte, Uhum. né? Todo médico tem essa dificuldade porque a gente não é treinado para isso, Esse é o ponto que eu ia chegar. né? Na medicina você se torna médico, né? Na medicina eu sou treinado. Treinado. Você vai lá na faculdade, Aham. você é treinado para cuidar de saúde, né? Ainda tem a parte da psiquiatria, enfim, alguma coisa assim, mas é algo medicamentoso, Uhum. enfim. Você não entra nas crenças, no que aconteceu na infância daquela pessoa, Uhum. que traz ela a ter essa atitude hoje, esse medo que ela traz junto dela na Uhum. vida adulta. Uhum. E isso corrobora quando ela ouve uma palavra câncer, Uhum. entendeu? A hora que ela, câncer, por mais que eu fale pra ela, isso aqui é muito tranquilo, nós vamos tirar e vai resolver, é algo simples, com anestesia local. Aquilo ali despertou e trouxe à tona, né? A... Todos os traumas, todas. O que foi criado, né? Na verdade, nós aprendemos, e me corrija se eu estiver errado, o significado, né? Sim, Quando eu dou significado pelo aquele diagnóstico, sim. né? Um exemplo, né? Você está com câncer. Aqui que logo vem na nossa cabeça, né? Acabou. Morte, Uhum, acabou. acabou. É o É fim, o final. Isso. estou caminhando para o fim. Uhum. E aí aquilo ali traz toda aquela, por exemplo, aquele trauma de abandono, aquela crença de rejeição, Uhum. culpa, Sim. culpa. Isso não tem nada a ver com a doença dela. Por que eu deixei? O remorso, né? Eu deixei de cuidar dos meus Sim, filhos, eu deixei de fazer isso, deixei de. isso não tem nada a ver com a doença dela. Uhum.
com a doença física, não tem nada a ver com o que ela Mas veio agrava, me doutor? procurar. Olha, a gente Potencializa, tem... talvez, ou não? Potencializa, claro, né? A mentalidade. Na nossa prática clínica, né, quando você tem Uhum. um pouco mais de tempo, você se depara com algumas situações que você fala assim, isso aqui não é humano, Uhum. né? É nítido, tinha uma pessoa que estava internada e a gente falou, eu cheguei a chamar familiar e falar assim, ó, não tem como, não tem mais o que fazer, muito provavelmente ela não vai sair dessa internação, né? E 2, 3 dias depois a pessoa estava em casa. E eu conto essa história assim, é real, porque eu falei assim, rapaz, isso aqui não é algo que fugiu do meu controle, né? Como se a Ultrapassou. gente tivesse controle de Pois é. alguma coisa. Algo que Mas você assim, poderia fazer. mas ultrapassou o que eu sabia. Eu Entendi. falei assim, isso aqui não é algo para, isso aqui não é da gente, Ok. né? E aí um tempo depois, né, eu refletindo sobre isso, eu percebi que tinha um detalhe em toda essa história. Era a fé, era a crença, era o jeito que aquela pessoa, aquele paciente, ele estava conduzindo todo aquele momento, entendeu? Era muita fé, né? Uhum. A gente pode espiritualizar assim Claro, em algum momento, tá? claro. Fica tranquilo. Era muita fé envolvida, É além dos negócios, né? tá bom? E era muita coragem, Aham. né? Ela estava se resolvendo com algumas coisas Entendi. familiares, Aham. né? E hoje eu entendo que isso foi que ela estava resolvendo culpa, ela estava resolvendo algumas coisas que ela deixou de fazer, né? Um lugar muito interessante que a gente vê muito isso, tá? É no cuidado paliativo. Entendi. No cuidado paliativo. Hoje a gente vê, né? Pessoas que estão no cuidado paliativo, ali no fim de vida, se faz casamento dentro do hospital, se faz festa, Isso né? mudou, Rafael? O quê? Esse olhar para a pessoa no Mudou, cuidado. mudou, Antigamente era muito rígido, não mudou, era muito mudou. engessado? Então, é isso que eu falo, principalmente no cuidado paliativo, Uhum. né? Eles têm uma visão mais para esse Humanizada, lado. espiritualizada, vamos Hum- dizer? Humanizada. 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 Eles usam o termo humanizado, mas com certeza tem Tem a a parte. espiritualidade, Tá. tem uma parte espiritual muito grande, né? Porque isso E dá um conforto e uma base emocional para que estão em volta, né? total, E até para aquela pessoa que tá ali, que total. tá sabendo que, Em né? muitos momentos é mais pro familiar do que pro, Entendi. Entendi. né? Eu enxergo dessa maneira, Aham. tá? Só que mesmo assim, eu não sei até que ponto esses médicos do cuidado paliativo foram treinados com inteligência emocional, Uhum. tá? Do jeito que eu tenho conhecido, Ok. tá? Com ferramentas para você se melhorar e poder melhorar os Dos outros, outros. né? Porque eu aprendi que por mais que você olhe aquela capa, aquela fantasia que a pessoa tá usando, meu Deus, que pessoa maravilhosa, ela tem dinheiro, ela tem carro, ela tem tudo. Cara, a hora que você tira aquilo ali, a pessoa tá literalmente derretendo, né? Ela tá se acabando em coisas que ela não se resolveu. Que ela não resolveu com ela mesma. Uhum. E aí, quando você chega, né, nesse ambiente da pessoa doente, Uhum. sem se resolver, você vai ajudar ela de um jeito. Agora, Uhum. quando você chega inteiro e vamos falar assim, você resolvido, você vai ajudar de outra maneira. Caramba. Que é o que está acontecendo comigo, Uhum. tá? Há um ano atrás, a pessoa sentava na minha frente, eu conversava de um jeito. Hoje ela senta, eu olho no olho, eu tento me conectar. Além do câncer que ela tá me falando, além da patologia física que ela tá me falando. E tem sido sensacional. Tem sido espetacular. Você tem sentido que a tua profissão ficou mais leve? Pra você, não pro paciente. Pra você. Ou você. Porque assim, é uma balança. Por exemplo, eu não. Um olhar seria: eu não vou acessar as emoções, o conhecimento, a vida do paciente para que eu não se envolva emocionalmente. Então eu crio uma blindagem. Estou falando de um olhar leigo.
representa para nós que quando o médico ele está sendo treinado durante o curso, ele vai se blindando das emoções. E, em certo ponto, isso está certo. Porque você imagina, eu sempre falo, eu sou especialista e analista de perfil comportamental. E eu digo assim, imagine se um influente, não sei, você já fez o teu perfil, um influente que é totalmente emoção, e ele não sabe lidar com as emoções dele, e ele é um plantonista do pronto-socorro. Chega uma emergência, ele é o primeiro que se perde nas emoções, para que as pessoas tenham uma noção, né? Mas a gente tinha uma visão. Eu vou contar uma coisa para ti. Eu fui ao médico em Santo Antônio, na minha cidade, com o meu pai. E meu pai tinha uma confiança em um médico, mas é um médico bem das antigas, bem. A maneira que ele deu o diagnóstico pro meu pai, que meu pai tinha uma. Depois a gente foi entender que era uma possibilidade de ter um câncer no estômago. Era algo que estava tava começando ali e seria um processo um pouco agressivo, por ser no estômago, tem todo um cuidado. Mas a maneira que ele disse me arrebentou completamente. Quando fala pra mim, câncer, eu tenho esse impacto. Porque a notícia, né, foi mais ou menos assim, ele falou um baita de um palavrão e disse assim, Cido, você tá com câncer no estômago. E outra, é 6 meses, se você não tirar o estômago, você vai morrer. Cara, quando isso aconteceu, o mundo desabou. E quando a gente começou a conversar e encontramos uma outra versão, uma outra, um outro caminho, uma outra vertente que foi para Curitiba, encontramos o Dr. Guilherme. Quando ele sentou, a gente sentou, ele olhou e falou: Não, não é assim. Calma. Você não tem que tirar o estômago. Você tem que fazer um procedimento, e depois um outro, e depois um outro, e depois um outro. Lá no último, talvez você vai precisar. Mas é no último. Meu pai, ele trabalhou muito emocional. Meu pai trabalhou muito emocional dele. E ele foi o sustento de todo mundo. O diagnóstico inicial, que seria, vamos supor, 6 meses, meu pai está há 6 anos. Não precisou tirar o estômago, não precisou tirar nenhuma parte, foi feito um tratamento. Mas o impacto emocional ficou. Aí todas as vezes que alguém fala para mim, principalmente, olha, o fulano tá com o câncer, que a gente fala assim, é um impacto muito forte. E aí eu encontro, e isso chamou muito a minha atenção, que tem um especialista que também falou assim, não, eu tenho que curar a doença, eu tenho que tratar a doença, né? O curar está em outro poder, eu tenho que tratar, mas eu tenho que tratar o indivíduo. Eu tenho que tratar quem está ali. Eu comentei com você, lá na minha cidade tem um médico muito conhecido e você, acho que estudou com uma das Com a filhas. filha dele, E o Dr. Jorge Garrido, ele está fazendo um estudo, ou terminou, das pessoas que têm a espiritualidade e a mentalidade positiva num tratamento de cardiologia. Então, era mais ou menos assim, tá? As pessoas que têm uma fé, uma espiritualidade, uma mentalidade, ela tem uma porcentagem muito alta de passar pelo processo cirúrgico e da sua recuperação. Mas aqueles que não têm esse mesmo caminho e que têm chega à morte, chega né, a falecer, principalmente é quem está com mágoa no coração. Então, quem está com uma mágoa no coração, está travado, aí ele tem um problema cardiológico, ele tem uma tendência a... E ele explicou isso, ele está participando desse estudo. E isso começou a mudar a mentalidade de quem é o médico para nós, para mim, para a sociedade, quem é o médico. Né? Porque a gente tinha que... o médico era um semideus. Você não podia acessar, você não podia falar, você não podia... E hoje você vê, naturalmente, as pessoas tá cuidando do ser. E isso me chamou muita atenção na tua visão. Porque você está cuidando do ser, você está cuidando do ser humano. Talvez um tratamento que você faz, uma cirurgia que você faz, mas associado às suas palavras e atitude, isso faz com que os teus pacientes tenham um resultado ainda maior. Mas a pergunta é, você se sente que isso tem ajudado? O Rafael agora falando. Ou eu também acabo me envolvendo muito com o paciente? Tá. É verdade, né? Na nossa formação a gente é treinado a se blindar, Uhum. tá? Eu não lembro de ninguém ter falado assim, Rafael, mentira, lembro sim, mas não na faculdade. Alguém ter falado assim, Rafael, você pode chorar, você pode... Não tem problema, você pode sentir, tá?
A única pessoa que falou isso pra mim foi meu pai, né? Uhum. Meu pai é médico também, enfim. E ele me falava, não, você pode sentir, você pode ficar triste, não tem problema, isso é humano, Uhum. né? E é normal. É estranho você não sentir essas coisas. Só Uhum. que na faculdade ninguém te fala isso. E o ambiente te leva no caminho da blindagem. Sim. E aí, quando eu me pego dentro de um hospital oncológico, de um hospital só de câncer, tá? Só eu atendendo, só eu responsável pela pessoa. E eu começo a ter aquelas emoções, eu começo a ficar triste pelos pacientes, eu começo a ter uma briga interna enorme, porque eu falo assim, eu posso, mas não posso. Uhum. Ao mesmo tempo, eu preciso estar íntegro para atender o próximo, porque é o que você falou, no pronto-socorro, tem lá, aconteceu uma tragédia, enfim, a pessoa faleceu. Eu preciso estar preparado dali a alguns minutos para atender o próximo, Começar de novo. para começar de novo, para dar a mesma qualidade de atendimento, né? E quando você se insere nisso, você começa a se blindar. É automático. É automático, Uhum. né? Até porque se você for pro lado oposto, que são a emoção total, aí você não atende ninguém, né? Aí você Uhum. trava e sai correndo, chorando, é literalmente assim. E aí eu me vejo com uma briga interna, né? Falo assim, mas espera aí, como é que eu vou fazer Uhum. isso? E aí eu optei pelo lado de mais blindagem, tá? E é automático, você começa a tratar a doença. Tratar a doença, algumas vezes eu me emocionava um pouco ainda, enfim. E é interessante que agora eu tô fazendo o caminho contrário, né? Eu tô mais de uma forma diferente. A forma que é isso que eu falo, que ninguém te ensina na faculdade. É você resolver os seus problemas, as suas crenças, os seus traumas, Uhum. os seus impedimentos, para você tirar essa sua blindagem e aí você conseguir tratar a pessoa sistêmica. Entendi. Entendeu? Porque daí você não fica. Não é muito blindado e não é muito emocional. É muito emoção, por assim Uhum. dizer, né? Uhum. Você consegue ficar ali no meio termo. E aí você fica um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. E isso é bom pra quem você tá atendendo. Uhum. Porque ó, você tá com câncer de pele, tá, mas eu vou morrer. Não, mas vamos conversar um pouco mais sobre isso. Uhum. Não, mas e a minha doença? Não, vamos conversar um pouco. Peraí, me repete o que você falou, vamos conversar um pouco mais sobre essa sua parte emocional, né? Uhum. Não com essas palavras, mas você Sim, começa a sim. conduzir a pessoa a isso. E chega uma hora que, com a prática, a pessoa começa a se abrir, né? Ela chega lá com um diagnóstico, ela vai embora te agradecendo. Nossa, mas foi muito além do que eu vim buscar aqui. E você sai Uhum. assim, vibrando, né? Fala, delícia. Uhum. Então, tem melhorado? Cara, assim, não tem nem como, não tem nem como quantificar. Não tem Uhum. como quantificar, tá? E, e aí isso é, se reflete em todas as áreas da nossa vida, né? Caramba, né? Que legal. E eu vou falar o que eu percebi, tá? E você me corrige. É, parece que eu tenho um Rafael que se formou em medicina. Tá aqui é o meu conhecimento, aqui é esse é o Rafael, isso aqui. As pessoas procuram o Rafael para tratamento oncológico. Aí tem um outro Rafael aqui, que é humano, que tá buscando, e ele tá buscando as duas formações. Vou colocar formação porque você tá na jornada se formando, buscando a qualidade da informação, ok? E aí você tem uma realização das duas coisas. Você tem a medicina, foi para isso que você estudou, e tem os caminhos para realizar, mas com qualidade de vida. É como se fosse razão e emoção. Sim? Razão tá aqui, né? Faça esse tratamento que isso vai dar certo. Mas com palavras, com carinho, com atitude, com jeito, com amor, e aí me permita colocar a espiritualidade, Deus no caminho, porque houve uma imagem muito ruim do médico e a espiritualidade no passado. Sim, sim. Parece que É. essas duas coisas não aconteciam no Não, mesmo lugar, não, né? eles eram, nossa, eram inimigos, É. né? E você me veio agora, você falando do Dr. Garrido, né? Uhum.
sobre os pacientes com mágoa, Uhum. os pacientes que são agradecidos, que têm uma fé, que têm uma inteligência emocional muito Uhum. mais aguçada e que saem do tratamento de uma maneira melhor, né? Jean, você já viu alguém ingrato se dar bem na vida? Não, não dá, né? Não tem jeito, cara. Então você entende que envolve muita coisa. E isso é relacionado à inteligência emocional. Aham. Você ser ingrato, você ter uma mágoa muito grande de algo, você ter culpa, né, de alguma Uhum. coisa. E isso é tudo entrelaçado, porque quanto mais culpa, mais ingrato você Sim, fica, quanto sim. mais mágoa, mais ingrato você fica, quanto mais ingratidão, mais rude você fica. Uhum. E isso te leva, cara, para um caminho horrível. Uhum. E quando você vai ser submetido a um tratamento de saúde, né, isso não é diferente. Essas coisas, né, ah, vai fazer com que não dê certo. Uhum. Ou seja pior, ou seja ruim, né? Todos nós na família temos alguém, né, Uhum. que reclama mais, outros que reclamam muito menos. E todo mundo consegue perceber a vida dessas pessoas. São Com- completamente É, diferentes. é visual, você tá falando e eu tô. Sim, todo É mundo como se tem isso, convidasse as pessoas para estar aqui do lado. tá? Família é família, cara, não adianta. Todo mundo tem essas coisas na família, É, ué, você entendeu? tem. Então, é nítido, né? É É verdade, nítido. é verdade. Então, isso mostra como a inteligência emocional, no geral, no Uhum. todo, associado à fé, à espiritualidade, seja ela qual for, tá bem? É extremamente importante no tratamento de saúde. Caramba. E é real. É real, É real. tá? Isso é verdadeiro. A gente É. não precisa escrever um artigo, como a gente vê isso. O Uhum. médico vê isso. Quem nunca viu isso vai estar mentindo. Ele fala Uhum. assim: ah, não, eu nunca vi isso. É mentira, Uhum. tá? Pelo menos uma vez o cara viu que alguém que tinha muita fé e que era muito bem resolvido se saiu muito melhor. Se saiu muito melhor. É, eu. A minha esposa, não sei se eu comentei contigo, ela foi secretária de saúde em Santo Antônio durante 8 anos. E ela pegou a pandemia. E a pandemia acontecia muito isso. Muito, né? Tem um amigo em particular na nossa cidade e nós começamos a fazer um movimento de alguns empresários para adquirir aqueles capacetes de elmo, lembra? Hum. Que eram, né, o pessoal tava tentando, né, se mandasse comer ferro, o pessoal tava comendo, porque não tinha outra opção, né? A gente passava álcool na banana, pô. É, para descascar depois. É, e ele se internou. E ele precisou ser internado. E ele fazia parte do nosso grupo. E a médica falava assim: ah, então, fulano, quase falei o nome dele. Então, fulano, você vai fazer um teste. Bom, ele sabe, é o Alexandre. O Alexandre falava assim, a doutora Carla, não sei se você conhece a doutora Carla Abreu, é uma pediatra muito renomada da nossa região, no Brasil. E aí ela falava assim: Alexandre, você vai fazer um teste para nós. Você vai falar para nós como que tá sendo, então aproveita aí. Faça o uso do capacete, faça isso, faça aquilo, faz. Ó, você tá aí. Daí, no off, não no grupo ali onde estava, ela mandava, pessoal, Alexandre tá com muito perigo. E o emocional dele tá muito abalado, ele tá ficando. Então vamos incentivar ele. Então nós usamos uma estratégia, e quando ele saiu de lá, pessoal, você tava em perigo. E a Giz recebia muito isso. Então eu tenho lembranças de áudio, de ligação, de pessoas assim: se eu não for transferido, eu vou morrer. Se eu não for transferido, eu vou morrer. Uhum. Né? Então, e eu lembro, assim, uma coisa que aconteceu que ficou impactado. Eu fui positivado e eu fui ao médico e a médica falou: não, está tudo tranquilo, fica tranquilo. A única coisa que você tem que tomar cuidado é no 5º dia. Daqui 5 dias, se você tiver com sintoma aí, Rafael do céu, no 5º dia, quando amanheceu o dia. Falou assim: é hoje. É hoje, não, acabou meu dia, comecei a despedir de todo mundo, comecei, vai pra cama e vai não sei o quê. E a Giz, né, tinha conhecimento, ela falou assim: Jean, você não tem nada, você tem algo que tá na sua cabeça. Foi. Aí tomei um chá, uns negócios, dormi esquecido, que era o 5º dia, não aconteceu mais nada. Outro episódio, meu pai teve que fazer 5 pontos de safê no ano passado. Então, assim, eu brinco com ele que não fez mais porque não tinha, né?
Todas as opções ele fez. E desde o primeiro diagnóstico, desde o primeiro momento, era assim, tá tudo certo, eu tô bem, eu tô tranquilo, tô realizado, sou grato a Deus, sou grato à minha família, sou isso, sou isso. Quando o procedimento, né, chegava na visita, e aí, pai? Hoje foi um pouco difícil, a UTI, né, tem um sistema, que quem passa pelo processo de ficar na UTI tem, né, porque fica acordado, fica, Uhum. né, você tá ali no momento delicado. E todas as vezes ele era grato. E isso mexia com a gente, né? E quando a gente via um outro episódio, né? A hora que se encontrava a pessoa, não, eu não posso morrer agora, eu tenho compromisso ainda, eu tenho que formar meu filho ainda, eu não resolvi isso. Aquilo é uma pressão, é uma obrigação de ser curado. E o outro não está tranquilo, o procedimento ele é leve, Sim. o tratamento é leve, é mais... E isso, pela parte da medicina, o tratamento é mais eficaz? Tem uma sensibilidade para isso? Segundo o estudo que o Dr. Jorge Garrido está trabalhando, eles já estão vendo. É algo muito complexo, talvez, né, para Envolve você. muita coisa, né? Aham. A gente não pode esquecer que realmente existe a parte médica pura, né? Claro, senão o negócio não funciona. Mas essa parte emocional, tá? Conta bastante, sim. Uhum. Conta bastante. Pelo menos eu, acredito que muita gente, muitos médicos, têm esse olhar, né? Muitas vezes não foi só o remédio, Uhum. né? Que fez, que deu conta. É como se fosse, Né? até aqui eu vim. A partir dali tem algo que às vezes pode até não ter estudo, artigo comprovando, enfim, mas eu acredito que sim, há alguma coisa além e faz Uhum. diferença, né? E interessante, né, você falando do seu pai tá ali agradecido e vocês, mas como assim, né? Uhum. O cara tá com o peito aberto, enfim, tá ali na UTI, como que ele tá assim? E isso a gente tem que entender que essa situação e essa sua reação diz mais de você do que dele, Entendi. É verdade. entendeu? Aham. Né? E isso é importante também. Às vezes, quando você vai cuidar de alguém, né? E esse alguém não quer ser tratado, que acontece. Não, Aham. não quero. Isso não é pra mim. Não, né? E antes eu ficava irritado, ficava assim, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? Eu preciso ajudar esse cara, eu preciso Uhum. fazer com que ele trate. Entendi. Só que essa reação diz mais, hoje eu sei, diz mais sobre mim do que Do que aquela outra ele. pessoa. Então, eu com essa inteligência emocional que eu tenho desenvolvido hoje eu abordo esse tipo de situação de uma outra maneira, Uhum. de uma outra maneira. E eu consigo ajudar essa pessoa de uma outra maneira, entendeu? Às vezes até fazendo ela entender que realmente aquilo ali é bom, só que não na pressão, Uhum. né? Mas com perguntas certas, né? Com afirmações, com metáforas às vezes. Enfim, o seu arsenal As ferramentas aumenta, aumentou. aumenta, Uhum. aumenta, tá? E hoje o paciente, para mim, eu tenho uma visão diferente, né? E é verdade, tá? Em algumas situações, é só uma alma humana na frente da outra alma humana. Ok. Não adianta, tá? Às vezes, porque é um equilíbrio de prato, né? Uhum. Você Uhum. tá ali, aquele mundaréu de prato, e vai. Às vezes ele pende pra cá, às vezes ele pende pra lá. Sim. Cara, às vezes um vai cair. Uhum. Às vezes um vai cair, não tem problema. Às vezes você vai se entregar emocionalmente, vai se emocionar com a pessoa, você vai chorar, tá? Às vezes eu choro com a pessoa dentro do meu consultório, né? A gente se emociona. E isso é normal, tá? Isso é normal. É o que eu falei. Os extremos são ruins, Entendi. né? Os extremos Sim. são ruins. Mas isso acontece depois de você já ter abordado a pessoa, de você já ter feito algumas manobras ali, né? Uhum. Pra melhorar ela, Entendi. tá? Porque não tem jeito, a gente se emociona, né? Então, O Rafael, quando a gente conversou agora há pouco e falou que o médico teve uma outra visão de Deus ou da espiritualidade, a gente precisa também voltar um pouquinho atrás. Eu não vou falar espiritualidade nem Deus, mas eu vou falar dos religiosos. Também mudou em relação ao médico, né?
Antigamente a gente tinha parecendo uma disputa, né? Sim, Era assim, quero ver se o médico tá com razão ou quero ver, vamos um exemplo, um pastor tá com razão, uma pessoa religiosa, né, um líder religioso. Hoje eles trabalham juntos, né? sim. Antes O era assim, ó, teve um milagre aqui. Por quê? Porque não deu Exato, conta. aham. Olha, ele não deu conta. Aquilo lá é ruim, É. né? É a Enganou os gente, médicos, né, fez como se entendeu? menosprezasse a E medicina. aí, o contrário também era verdadeiro. Ó, a gente implantou essa medicação nova, a pessoa tá curada. E ó, tá vendo, ó, a Uhum, sua fé não te ajudou. Isso é uma coisa horrível, né, de se uhum, falar. sim, Mas é a verdade, em muitos uhum, lugares acontecia isso. E hoje a gente vê cada vez mais o capelão dentro do hospital, o uhum, padre, o pastor, o uhum, pessoal do centro espírita, o uhum, pessoal vai cantar à noite, dia sim, dia também, porque uhum, eles até intercalam, sim, né? Levando essa espiritualidade para dentro do hospital, uhum, né? No Hospital do Câncer em Londrina, isso é diário, uhum, tá? É diário. Então, se não fizesse diferença, por que que eles iam estar lá? Se não fizesse diferença, por que que os pacientes iam querer que eles estivessem lá? Iam uhum. pedir, entendeu? Se não fizesse diferença, por que que a diretoria do hospital ia permitir esse número grande de pessoas entrar dentro do hospital, que, bom, Acaba enfim, atrapalhando ali, entre né, aspas, mas, né, né? são bastante pessoas, às vezes Uhum, vai lá 15, 20 pessoas cantando no corredor do hospital, obstrui o corredor, uhum, e os pacientes saem dos quartos emocionados, contentes. Então, se isso não fosse bom e não fizesse parte hoje, não teria nada disso. É só uhum, ir lá e ver, uhum. né? Então é uma coisa inquestionável, tá? Essa parte da espiritualidade, tá bem? Eh, Só que eu ainda vejo, né, que o médico deveria ter uma parte de inteligência emocional dentro da faculdade, Puxa vida. né. A minha cunhada tá no 5º ano Uhum, de medicina, e aí eu virei para minha esposa e falei assim: "Ó, ela precisa ir no método CIS e ver o que que é isso daqui. Se gostar, gostou, se não gostar, paciência. Porque eu tenho certeza que a profissão dela vai ser completamente diferente". Eu falei: "Porque se eu tivesse conhecido isso e soubesse disso daqui há 10 anos atrás, com certeza eu teria tomado alguns caminhos, algumas decisões diferentes que, né, abreviariam o caminhar, ficaria mais tranquilo, uhum. né, para onde eu quero chegar, para atingir aquela meta". E aí a minha esposa levou ela no método CIS, passou em fevereiro, e assim ela voltou, cara, com aquele Olhando por outros olhos. brilho no olhar, né? Legal, legal. Assim, explodindo, falando assim: "Meu Deus do céu, o que que é isso daqui de inteligência emocional que a gente não conhecia?", Uhum, né? E todo mundo tem essa sensação, né? Ela voltou assim de que todo mundo tem que conhecer isso isso aí. daqui. Uhum. Todo mundo tem que conhecer o que que é isso daqui. E a gente não tá falando de coisa de coach, não, tá? É inteligência emocional. Inteligência emocional. Inteligência emocional, Uhum. tá? E se você quer usar ferramenta de coaching, enfim, aí cada um Faz do do jeito que jeito que quer, entender. né? Mas eu acho que todo mundo deveria experimentar, né, essa experiência, para ver o que é a inteligência emocional e cada um trazer para dentro da sua área de atuação. Legal. E o maior dos nossos trabalhos, né? E principalmente para trazer, não é trabalho, para dentro da nossa maior empresa, Uhum. que é a família. Eu acho que o maior ganho foi dentro de casa. Caraca. O cara, acho que as minhas filhas, o tratamento com elas mudou da água para o vinho. Foi não, Uhum. está sendo algo espetacular.
É como eu falei, às vezes a gente derruba um prato aqui, Ok. cai, acontece. Mas quando que eu ia imaginar que eu precisava validar elas, que eu precisava validar minha esposa, né? Te amo. Uhum. Enfim, o te amo é simples, O mas significado e a intenção. A é, comunicação. tem que ser. Quando eu ia, vou reformular. Quando eu ia imaginar que isso tinha que ser intencional. Boa, 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 Intencional, boa. entendeu? Filha, vem aqui, ó. Senta aqui. Eu fiz isso com as duas. Elas têm 5 e 6 anos. Uhum. Filha, o papai vai falar quem você é. Tá bom, papai. Filha, você é linda, você é maravilhosa, você é vitoriosa, você é amada, você é corajosa, você é honesta, você é grata. E fui. E ela sorrindo. Falei, filha, o que você é? Agora repete o que você é. Papai, eu sou grata. Papai, eu sou líder. Isso mesmo, filha, você é líder. Eu sou bondosa. E é assim. E hoje elas falam isso. Hoje elas falam isso. Mas quando eu imaginei que isso ia ser intencional, que eu preciso, né, ensinar isso para elas. A gente não aprende a ser pai, né? Então a gente aprende que a gente tem que educar, que a gente tem que falar não, Aham. tal, mas da maneira que a gente foi ensinado ou da Uhum. maneira que a gente Uhum. vê os outros fazendo. E aí, de repente, eu me deparo e falo assim, que você tem que abraçar 40 segundos, que você tem que olhar no olho, que você tem que validar, que você tem que falar quem ela é, que você tem que Profetizar. profetizar, que você tem que tratar ela desse jeito, porque o perfil comportamental dela é assim, É assim. e o Aham. seu é desse jeito, entendeu? Hoje eu entendo porque que eu chego em casa e a minha esposa é de tal jeito, porque que Aham. ela acha detalhe, Aham. problema Aham. aí, ó, isso aqui tá fora disso daqui. Cara, Aham. isso aqui não é um defeito, isso aqui é o que ela é, É o que ela é. né? Então, assim, a inteligência emocional me trouxe tudo isso. E me trouxe um ganho enorme dentro da minha principal empresa, que é a minha família. Rafael, você está falando e eu estou aqui alucinando. Então tá na minha frente uma pessoa que foi treinada a ser médico, que dentro da especialidade médica, da formação médica, abre um parênteses, te ensina a blindar suas emoções para uma eficiência, e com certeza é necessário. Ponto. Aí uma pessoa que busca a inteligência emocional através de se curar primeiro. Eu vou buscar para mim. E aí é como se fosse uma multiplicação, uma potencialização, algo que se transforma. E eu tô de frente com uma pessoa que tá olhando com um olhar diferente para os seus pacientes, com quem trabalha, com quem tá em volta, e o resultado vem aonde que é mais importante para você. Sim. É como se fosse assim, Deus falando para ti, você cuida dos meus e eu cuido dos teus. E o resultado vai acontecendo do inimaginável, daquilo que nem passou na nossa mente, nem desceu no nosso coração. E aí você começa a entender por que nós estamos aqui. A gente começa. Começa. Nós estamos começando, tá? A jornada vai ser longa, é longe. Uma pergunta, tu fez legendário? Não. Tá. Receba esse convite. Tá? Obrigado. Receba esse convite. Você merece fazer. É uma parte da jornada que você já tá caminhando, vai fazer parte, tá? Vai ser muito bom pra ti. Rafael, eu vou te contar uma história e aí a gente caminha para o nosso encerramento, que com todo o meu coração e humildade eu falo que eu ficaria aqui conversando o resto do dia contigo. Acho que é tão bom poder ter essa, não tem outra palavra, essa comunhão contigo, de conversar, de estar de igual para igual e caminhando pelo mesmo objetivo, caminhando pelo mesmo resultado final. Durante a pandemia, nós temos 2 hospitais em Santo Antônio. No hospital regional tinha uma pessoa internada, o nosso amigo, inclusive Jean, o nome dele. E ele não tinha mais chance de vida. Não tinha mais. O diagnóstico dele já estava fechado e, assim, foi um dos casos da cidade
que foi um agir e um milagre de Deus, tá? Ele está entre nós até hoje, saudável, recuperado. Mas não tinha mais, não tinha mais. E aí foi se comunicado com a diretoria do hospital, e aí a gente falou assim: eu faço parte da Congregação Cristã no Brasil. Não sei se você já ouviu falar da igreja. E o principal dela é. Inclusive o Dr. Jorge Garrido citou no Congresso de Cardiologia Santo Antônio, porque a Igreja Congregação Cristã no Brasil começou em Santo Antônio, em 1910. A primeira igreja no Brasil, em muitos lugares do mundo, ou quase a sua totalidade, começou em Santo Antônio. Então ele citou a espiritualidade e uma referência histórica na cidade. E um dos detalhes da congregação, assim, que chama a atenção do mundo, é a sua orquestra. É a maior orquestra voluntária do mundo. Não existe outra. É se juntar os músicos, porque eles ali entendem em louvar a Deus com seus instrumentos. E foi pedido para que se pudesse fazer isso. Mas era uma pandemia. Então, assim, e aí a diretoria falou: a gente precisa achar um meio termo. Então, instrumentos de sopro não, porque aí naquele momento não poderia. Mas os violinos e instrumentos de corda, que é aqueles que tocam, tudo bem. Tá, mas olha a lógica. Como que a gente vai na frente de um hospital, em distanciamento, tudo seguindo as regras, tocar um hino, tocar uma música ali, gospel para quem entende, para quem não entende, louvando a Deus em favor do Jean, mas o Jean estava inconsciente, entubado, não tinha uma lógica ali para aquele momento. Mas ali fomos. E de repente, Rafael, a gente conhece bastante pessoas lá, e eu conheço uma médica. Essa médica veio, ela parou na janela. Eu vi, não é história, eu vi. Ela parou na janela, ela encostou na parede e ficou ouvindo o hino. Então a música, ela tem um sentimental, ela tem. E ela ficou parada ali. Ela ficou parada 3 minutos, 5 minutos. Quando terminou aquele hino, as lágrimas desceu no rosto dela, ela respirou fundo e foi trabalhar de novo. O que eu entendi naquela hora? Eu entendi o porquê que a gente faz o que a gente faz. Por que nós estamos fazendo algo. Ela também precisava. Ela se fortaleceu Ela ali. precisava, porque assim, o mundo caiu nas costas dos profissionais da medicina, e a minha esposa hoje, quando ela faz as palestras dela, ela diz assim: escuta, entregaram um avião para nós pilotarmos, e nós não sabia pilotar, e não tinha manual, não tinha nada. Fala, toca! E não deixa cair, não deixa ninguém perecer. Não deixa ninguém. Foi isso que aconteceu. E a saúde foi bombardeada. E os profissionais foram bombardeados porque era uma pressão sobrenatural que aconteceu. E eles precisavam. Então eu entendo assim, que era ela se fortalecer, ela buscar o que ela era necessário fazer, porque acontecia na minha casa. Eu e as minhas 2 filhas ficavam em isolamento em casa, e minha esposa era da saúde e ia para fora. E acontecia isso com outros lugares, outras pessoas. Então, isso era um ciclo que, talvez, ela reforçada, ela ajudou no tratamento de alguém, que o resultado foi o resultado final, que foi tudo isso. Com certeza, a metáfora, assim, ela parou ali no posto de gasolina, abasteceu, agora eu tô pronta. Entendeu? Fez um... E vamos. E a Então faz recuperação... parte. E o pit stop muito rápido. 5 minutos. É. E eu vou pra guerra de novo. E é assim mesmo. É assim mesmo. E faz parte total. Entendeu? Pelo menos é o que eu acredito. Cara, que honra conversar com você. De verdade. Eu que agradeço. Vamos fazer um compromisso de marcar outros encontros. Vamos. Combinado. Vamos, porque ó, dá pra ficar mais umas 3 Pois horas aqui. Cara, eu acho que eu não fiz nenhuma pergunta do que eu me programei. Mas foi uma honra essa conversa leve, de assuntos talvez impactantes para as pessoas. Mas eu gostaria aqui de pedir para que você fizesse o uso da palavra as últimas palavras, uma frase, o que você gostaria de deixar. Acho que todo mundo, como eu falei, todo mundo merece passar por essa experiência de saber o que é inteligência emocional. Ok. Gostou,
não gostou, beleza, tá ok, tá? Porque é algo, chega a ser algo, às vezes, em certos momentos, sobrenatural, Uhum. né? Você descobrir que você tem algo de errado, porque a gente descobre, às vezes a gente tem uma certa desconfiança, Uhum. mas a gente descobre, e aí você tem alguém ou algumas pessoas que querem te ajudar a resolver aquilo, e elas só não querem, elas te dão as ferramentas. Uhum. Elas falam assim, ó, é desse jeito. Cara, comigo não deu certo, então nós vamos fazer desse outro jeito. Cara, ainda foi pouco, né? Então, ó, tem esse outro caminho, tá? Então eu acho que todo mundo deveria passar por Uhum. isso, Uhum. ou deveria pelo menos ler, se interessar, Deveria porque e merecem, né? merecem, Merecem. Uhum. porque é um ganho tão grande em Extraordinário. todas as áreas da sua vida, em todas as frentes, tá? Que quando você entra, é por isso que você não consegue voltar mais, Uhum. né? Uhum. Porque aqui você já tá bem, mas você tá perdendo aqui. Aí Uhum. você aprende que você também consegue Uhum. ganhar aqui, continuar ganhando Não aqui, precisa ou trocar. aumentar os dois, entendeu? Uhum. E aí você começa a ter um olhar sistêmico da sua vida, né? E começa a entender algumas coisas que você fazia, que é melhor você parar, que Aham. você não fazia, que é melhor você começar a fazer, as maneiras de fazer tudo isso, tá? E eu acredito que isso, e é como eu falei, que é porque eu tive um ganho muito, muito grande, principalmente dentro da minha maior empresa, né? Que é a minha família. Então, acho que todo mundo deveria parar, pelo menos, e pensar sobre isso, né? E eu gosto de uma. Eu gosto muito do Flávio Augusto, do GeoJ, enfim, do pessoal ali. E o Jota tem uma frase muito legal, né? Que é saúde, trabalho e família, né? Não Uhum. inverta a ordem. Eu sempre coloco um item a mais nessa frase, né? Porque ele tem muita razão nessa sequência, e, né, Uhum. de ter bolado essa frase. Eu sempre coloco Deus, saúde, tá? Porque Deus vai me dar saúde, Deus vai me dar tudo, Deus vai me dar todo o resto. E se eu não tiver saúde, eu não consigo cuidar da minha família. Se eu não tiver Deus, eu não consigo cuidar da minha família. E se eu não tiver tudo isso estruturado, eu não consigo cuidar do meu trabalho. E Caramba. assim vai, Uhum. né? Às vezes as pessoas olham essa frase e é só uma frase que o cara tem escrito Uhum. no tênis dele, né? Aham. Uhum. Mas eu pego como esse significado e ainda adiciono Deus lá no começo, tá? Então, só para resumir, eu acho que todo mundo deveria passar por uma experiência dessa. Acho que todo mundo deveria, pelo menos em algum momento da vida, estudar sobre inteligência emocional. Volto a dizer, não precisa ser com coach ou seja onde for, Uhum. inteligência emocional, Sim. porque isso impacta demais na sua vida do modo geral, no modo sistêmico, tá? E eu agradeço, Jean, por ter me Opa. chamado. Volto a dizer, cara, ficaria aqui conversando com você umas Não, 3 nós horas. temos um compromisso de fazer um novo episódio. Temos um Sim. compromisso. E aqui, a hora que você estava falando, eu já tenho. Deus já trouxe o próximo tema, tá? Ah, Então, cabe no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Medicina, Deus, inteligência emocional e família. família. Cabe no mesmo lugar, cabe na mesma pessoa, cabe no mesmo olhar, cabe. Não precisa a medicina ser inimiga de Deus, né, a espiritualidade ou o religioso ficar afastado. Isso tudo junto, a gente vai ter uma vida melhor. É isso? É isso. Gratidão. Obrigado. Deus abençoe, foi um prazer. Amém. Pessoal, muito obrigado. Deus abençoe. Espero vocês no próximo episódio. Gratidão. Obrigado.